Querido irmão, querida irmã, que a paz e o amor de Jesus possam preencher os nossos corações. É muito bom podermos estar aqui juntos para refletir em tantas riquezas de São João da Cruz, um grande santo do século XVI, doutor da Igreja, místico, mestre da vida espiritual, reformador do Carmelo junto com Santa Teresa de Jesus. Mas antes de nos aprofundarmos nessas riquezas, vamos nos unir em oração, porque nós estamos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis. Vai pedindo isso. Que o Espírito Santo de Deus vá preenchendo o teu coração. Que possamos estar mesmo unidos nesta grande corrente de amor entre irmãos. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da tua consolação, por Cristo Senhor nosso, que possamos apreciar todas as coisas, que nesse momento possamos enxergar com os teus olhos, Senhor. Por isso te pedimos, dai-nos o dom da sabedoria, para que possamos enxergar com clareza toda a tua vontade, todos os teus ensinamentos, o caminho que nos leva à verdade e à vida. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Bom, estamos falando de João de Yepes, um menino pobre, que nasceu em 1542 em Fontiveros, que é perto de Ávila. Teve uma infância muito difícil, pobre. Seu pai morreu prematuramente. Teve um irmão seu também que morreu tão pequenino. E a mãe, o irmão mais velho, com a esposa e ele ainda criança, eles fizeram o que podemos chamar de peregrinação da fome. E foram morar numa outra cidade chamada Medina del Campo, que tinha um campo maior de trabalho. E lá ele estuda num colégio católico de padres jesuítas. Inteligentíssimo, amante da oração, com uma grande intimidade com Nossa Senhora, ele escolhe entrar na vida religiosa, sente essa vocação dentro dele. E resolve entrar na Ordem do Carmelo, Ordem de Nossa Senhora do Carmo. Em 1563, ele recebe o hábito carmelita. E em 1564, ele vai estudar na Universidade de Salamanca, onde ele estuda filosofia e teologia. Amante do silêncio, buscador de Deus, queria alcançar essa plenitude da vida prometida por Jesus. Eu vim para que todos tenham vida e vida em plenitude. Ansiava por essa união mística da alma com Deus. E por isso ele ficou um pouco insatisfeito, decepcionado com o Carmelo da época. Porque no século XVI o Carmelo estava bem desfigurado. Muita conversação, pessoas de fora, dentro. Houve um afastamento da regra primeira de pobreza,
de muita oração, de silêncio. Então ele começou a pensar em mudar para a ordem dos cartuchos. Quando conheceu Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesus, que era bem mais velha do que ele, e ela estava já fazendo a reforma. Ela já tinha fundado mosteiros que iriam viver a regra primitiva de forma mais fiel, vivendo ali a pobreza, o silêncio, a oração, a intimidade profunda com Deus. Santa Teresa diz que o Carmelo é um pedacinho do céu, e é mesmo, não é? E ela convence São João da Cruz a não mudar para os cartuchos, mas ajudá-la na reforma. E assim ele inicia a reforma na ala masculina. Mas depois de alguns anos, quando ele estava mais ou menos com 30 anos, já com fama de santidade, um grande diretor espiritual, Santa Teresa pede para que São João da Cruz vá morar em Ávila, para atender, para ser diretor espiritual das monjas, que ela estava tendo uma certa dificuldade. E ele fica 5 anos sendo diretor espiritual, não só das monjas, mas também de Santa Teresa. E é muito lindo porque nesse tempo Santa Teresa, ela estava vivendo um momento muito especial, místico. Ela vivia o momento do matrimônio espiritual, né? O que depois ela vai escrever como Sétimas Moradas. E São João da Cruz acompanhou esse caminhar maravilhoso da mestra Santa Teresa. Mas, nessa época, depois de 5 anos já em Ávila, o Carmelo Calçado não compreendia muito essa reforma. Eles se sentiram um pouco ameaçados e começaram a perseguir esse novo movimento, né? Essa reforma. E sequestraram São João da Cruz e levaram-no num cárcere em Toledo. Mas ninguém sabia, ele sumiu. Santa Teresa não sabia onde ele estava. E ele ficou 9 meses vivendo num cárcere em Toledo, numa situação assim subhumana de vida. Eles o colocaram numa cela muito pequena, praticamente sem a luz do sol, a pão e água, pouco alimento, sem tomar banho, sem ter acesso à Eucaristia, sofrendo agressões físicas, psicológicas, para ver se ele desistia da reforma. Muitas vezes até ofereceram altos cargos para ele dentro do Carmelo, para ele desistir da reforma. Mas São João da Cruz foi fiel. Não é? Foram 9 meses, como ele vai chamar depois, de noite, de uma grande noite escura. Mas o que é impressionante para nós, meu irmão, minha irmã, é que nesse tempo, não é? Sem poder tomar banho, mal se alimentando, sem poder conversar com ninguém, nesse deserto externo, ele pôde encontrar uma fonte de água viva, abundante, que jorrou do interior dele. Nesse nada, ele pôde encontrar o tudo que é Deus. É tão maravilhoso, porque nessa situação ele compôs um poema belíssimo, que se chama Cântico Espiritual. Um poema que narra esse relacionamento, esse crescimento, essa aproximação da alma com Deus. Hoje, a literatura espanhola considera como um dos mais belos poemas de amor. Gente, como é que pode, nessa situação, brotar do coração desse homem um poema maravilhoso de amor? É porque ele não estava só, ele estava repleto
inundado da graça de Deus. Eu vou ler um pedacinho do poema, onde ele diz assim, ele inicia o poema assim: onde é que te escondeste, amado, e me deixaste com gemido? Como servo fugiste, havendo-me ferido, saí por ti clamando, e eras já ele. Esse desejo da alma dele, de buscar essa presença de Deus, essa consciência de que Deus estava ali com ele. Ele vai dizer mais para frente: no amado acho as montanhas, os vales solitários, nemorosos, as ilhas mais estranhas, os rios rumorosos e o sussurro dos ares amorosos. Ai, que lindo! E ele vai explicar, né, que a montanha, ela é alta, ela é farta, ela é ampla, ela é cheia de flores perfumadas. E ele diz: o amado é, pois, para mim estas montanhas, porque o amado o preenchia, o amado o elevava. Os rios rumorosos e o sussurro dos ares amorosos, olha a experiência que ele teve ali a sós com o Senhor. O Espírito Santo como esse rio rumoroso, inundando de paz, de plenitude, de amor, acumulando de virtudes. Ele continua: a noite sossegada, quase aos levantes do raiar da aurora, a música calada, a solidão sonora, a ceia que recreia e que enamora. Olha, a noite sossegada, porque mesmo naquela noite ele experimentava a paz, a entrega de quem repousa no peito do amado. Ai, que maravilhoso, né? A experiência, a intimidade com Deus que o levou a ter consciência que ele não estava só, que ele não era órfão, mas ele estava amparado, com o rosto reclinado sobre o amado. Maravilhoso, não é? E mesmo naquele aparente abandono, ele fala da música, a melodia divina, a música calada, a solidão sonora, a ceia que recreia e que enamora. Como não nos lembrar de Apocalipse 3:20? Eis que estou à porta e bato. Se você me abrir, eu entrarei e cearemos juntos, você comigo e eu com você. Nós sabemos que a ceia é o próprio Jesus. Em João 6 ele vai dizer: quem come a minha carne, bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Esse é o desejo do nosso Jesus, é o desejo do nosso Deus, de se unir a nós. São João da Cruz vai dizer que ele vai repartindo conosco todos os bens que são próprios dele e passam a ser nossos. E é isso que ele viveu, e é isso que é para cada um de nós. Porque fisicamente ele estava abatido, fraco, cansado, mas interiormente ele estava renovado, restaurado. É o que Jesus vai dizer para aquela mulher da Samaria, a mulher samaritana, que buscava saciar a sua sede
nas coisas externas, buscar a felicidade, a segurança no que está externo, construir a casa sobre a areia. E Jesus, ele é muito claro para ela, para mim, para você. Enquanto você procurar saciar a sua sede bebendo essa água, ela que tinha tido 5 maridos, estava no 6º, você vai continuar tendo sede. Mas o que beber da água que eu lhe der, nunca mais sentirá sede. Pois do seu interior jorrarão rios de água viva por toda a eternidade. E a gente vê que as palavras de Jesus não são palavras soltas, mas são espírito, são vida. A gente vê isso também em São Paulo, não é? Preso naquele cárcere horroroso, louvando a Deus à meia-noite. Pense se não é o próprio Espírito de Deus tomando posse daquele homem. Já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Maravilhoso. E é isso que São João da Cruz viveu. Esse itinerário, esse processo de cura, de libertação, até poder estar livre para se unir a Deus e ser um só ser com o próprio Deus. E poder desfrutar dessa plenitude, dessa força, da fortaleza. Não podemos desejar menos do que isso, não é? E é interessante porque quando São João da Cruz chega nessa maturidade espiritual, depois desses 9 meses, magro, fraco, ele encontra forças nessa união com Deus, meu eu mais Deus, ele encontra forças para fugir. Há um carcereiro que o ajuda e ele amarra um lençol no outro, coisa de filme, né? Mas é real. E de madrugada, pé ante pé, uma fuga assim, com a mão de Deus, porque ele teve que passar pelos freios, ele conseguiu fugir pela janela, pular muro, correr por Toledo, achar um mosteiro de monges que o acolhesse. E ali ele foi acolhido para se restabelecer, mas logo passou essa perseguição e ele pôde retomar a sua vida. E aí ele passa a escrever também, porque depois disso é que ele escreve as 4 grandes obras dele, que é a subida do Monte Carmelo, a noite escura, o cântico espiritual e a chama viva de amor. É esse último livro dele que ele escreveu em 15 dias, inflamado de amor. Mas nesse primeiro livro dele, da subida, logo no prólogo, ele vai falar assim muito claro do desejo que ele tem de partilhar conosco. E não é assim mesmo, né? Quando a gente tem assim uma experiência muito forte, né? Quando a gente toma consciência dessa presença, desse amor de Deus, quando estamos cheios do Espírito Santo, o próprio Espírito nos impele a querer partilhar com as pessoas. Então, São João da Cruz também, como um pastor que quer pastorear o rebanho, né? Cheio do Espírito Santo, ele é movido a partilhar conosco todas essas riquezas que ele viveu, que ele vive. Não é? Então, no prólogo do livro da Subida, ele vai falar que ele quer nos ensinar, que ele quer nos ajudar a sabermos nos desembaraçar de tudo que é temporal, para não sermos prejudicados, para que possamos alcançar a suma desnudez, ele diz, e a liberdade de espírito como se requer para a união divina. Que nada possa se antepor entre nós e Deus.
O Padre Javier, que é diretor da Universidade Mística de Ávila, ele fala algo precioso. Somente um coração livre é capaz de amar. E a gente sabe que a oração é um trato de amizade, como diz Santa Teresa, é um relacionamento de amor com aquele que sabemos que nos ama. E quando estamos apegados, escravizados a coisas e a pessoas, aonde estiver o teu tesouro, ali estará teu coração, Jesus já nos alerta. Você já tentou conversar com alguém que está com a cabeça em outro lugar? Por exemplo, alguém que gosta de futebol e está assistindo a final do jogo. Tenta conversar com ele. Ele não presta atenção, às vezes nem escuta. Eu tenho um filho meu que gosta muito de futebol. Às vezes converso alguma coisa com ele, ele nem me escuta. Assim somos nós. Quantas vezes estamos até ali aparentemente diante do Senhor, mas o nosso coração está longe dele. E é isso que São João da Cruz quer nos ensinar, a nos libertar de tudo que tem nos oprimido, de tudo que tem nos impedido de abrir a porta para o Apocalipse, né? Que Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Mas o que tem impedido com que possamos escancarar essa porta? O que tem nos roubado? E é isso que São João da Cruz vai, de forma assim maravilhosa, descrever em todo o livro da Subida, nos ensinando exercícios espirituais, nos mostrando a noite do Espírito, né? A noite sensitiva primeiro, a noite do Espírito, a noite ativa, depois no livro da noite ele vai falar da noite passiva, mas é todo esse itinerário de cura, de libertação, para que possamos estar livres de toda e qualquer escravidão. Tem uma reflexão muito linda que ele faz no livro da Subida, muito conhecida, que é quase que uma síntese do que ele vai trabalhar. Vou ler algumas frases. Ele diz assim: para chegares a saborear tudo, não queiras ter gosto em coisa alguma. Para chegares a possuir tudo, não queiras possuir coisa alguma. Para chegares a ser tudo, não queiras ser coisa alguma. Depois ele vai finalizar assim: quando reparas em alguma coisa, deixas de arrojar-te ao tudo, porque para vir de todo ao tudo, hás de negar-te de todo em tudo. E quando vieres a tudo ter, hás de tê-lo sem nada querer. Porque se queres ter alguma coisa em tudo, não tens puramente em Deus o teu tesouro. Claro, né? Porque quando nós colocamos algo da nossa vida como fonte do nosso equilíbrio, com valor excessivo, a gente passa a ser escravo disso. Lembra-nos o texto de Marta e Maria, não é? Que Jesus fala: Marta, Marta, andas inquieta com muitas coisas, uma só coisa vos é necessário. Maria escolheu a melhor parte. Uma só coisa vos é necessário. Meu Deus e meu tudo. Tudo posso naquele que me fortalece. É muito lindo isso, né? Quando tomamos a consciência, como aquele homem que descobriu que a pérola era Jesus, não é? Quando ele descobre a pérola, vende tudo que tem para comprar essa pérola. Quando tomamos consciência
que ao nos unirmos a Jesus, nós temos o equilíbrio, a sabedoria, o amor, a graça para podermos resolver os desafios do dia a dia com equilíbrio, com tranquilidade. No mundo, à vez de ter tribulações, temos coragem, porque eu venci o mundo. E em Cristo nós somos mais do que vitoriosos. Por isso ele diz: vinde a mim, vós todos, vinde a mim, eu estou com vocês. Eis que estou convosco até o final dos tempos. Essa é a nossa alegria, saber que Ele está conosco. E é Ele que nos dá força, nos faz vitoriosos, participantes dessa história da salvação. Porque acima dos problemas que estão acontecendo, meu irmão, minha irmã, está sendo escrita a história da salvação da humanidade. E nós fazemos parte dela, Deus nos escolheu. E Ele está conosco. Mas nós precisamos ter essa consciência, essa força, essa união plena que nos é dada pela oração. E ele vai finalizar esse pedacinho, olha, nessa desnudez, acha o Espírito sua quietação e nada o oprime para baixo, por estar no centro da sua humildade. Porque quando alguma coisa cobiça, nisso mesmo se cansa e atormenta. É a total confiança e entrega, não é? É o Pai Nosso, que se realize a tua vontade, assim na terra como no céu, porque sei que a tua vontade é o melhor para cada um de nós. Essa confiança nesse amor imenso de Deus, né? Isso é muito lindo, sabe? Uma das parábolas mais lindas que existe, que mais mexe com a gente, né? É a do filho pródigo. Claro, porque ela fala da nossa vida, quem somos nós. E é disso que nós estamos falando. O filho, ele acreditou numa suposta felicidade fora da casa do pai. E ele vai buscar essa felicidade, a segurança nas coisas do mundo. Mas é interessante porque quanto mais ele busca, mais pobre ele fica. É igual a mulher lá com sede do lado do poço, né? Mas quando ele vai trabalhar lá com os porcos, onde o mundo dele desmoronou, quando ele ficou sem nada, no nada, no versículo 17 diz assim, que o filho entra dentro de si. Olha aí a oração, né? A oração de silêncio, que tanto São João da Cruz vai falar, Santa Teresa, a oração mental. Toda oração é maravilhosa, mas essa oração que Jesus diz, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, do estar a sós com Deus, em silêncio. Santa Teresa fala de termos 2 horas por dia de silêncio. Então, quando o filho ele mergulha dentro de si, ele se lembra do Pai. Ele lembra da identidade dele, quem ele é. Nossa, eu sou filho. Eu sou filho de um homem rico. Gente, nós somos filhos de um homem rico. Na casa do meu pai ninguém passa fome. Quem está com Deus, em Deus, não passa fome. Todo que crer em mim jamais sentirá fome nem sede. É o que Jesus diz. Eu sou o pão vivo descido do céu. E a hora que o filho pródigo toma essa consciência, ele diz, vou voltar para a casa do meu pai. Daí sim, ele vai nesse movimento que São João da Cruz falou, né? Sair por ti clamando.
essa busca, essa determinação, essa consciência que o mais importante nessa vida é o nosso encontro com Deus, que é o nosso reencontro conosco mesmos, com a nossa identidade, com essa riqueza maravilhosa que há em nós. São João da Cruz vai falar que o centro da alma é Deus, a nossa essência é Deus, e que é fundamental a gente cair em si. O livro do Cântico Espiritual, ele vai começar dizendo: a alma, quando cai em laquenta, caindo em laquenta, caindo na conta de quem é ela, do chamado maravilhoso que ela tem, desse Deus vivo que está dentro dela, desse potencial imenso que existe dentro dela, que Jesus fala: farão obras maiores do que a que eu fiz. E é isso que Ele quer nos ajudar. E aí o filho volta, não é? E mal ele está a caminho, o pai já vem, o cobre de beijos. É oração. Oração silenciosa, poder estar nesse abraço e beijo. E nesse abraço e beijo, o Pai vai nos dando o anel, a sandália, a túnica nova. Pena que não dá tempo da gente se alongar nisso, né? É maravilhoso essa restauração que acontece na vida da oração, no encontro. É no encontro que acontece. São João da Cruz vai falar isso belíssimamente. No livro da Chama Viva de Amor, ele vai dizer assim: olha, tudo isso, esses apegos, foram sendo rompidos na alma pela ação dos encontros esquivos da chama de amor, quando esquivamente a feria. Porque é encontro de amor, e o amor é que cura. Frei Raniero Cantalamessa vai dizer, não é, que conforme Santo Agostinho, o que nos separa de Deus, o pecado original, foi quando o homem abandonou a Deus por si mesmo, pelo egoísmo. Ele fala o homem se tornou curvado. Ele que era reto, olhava para Deus, ele passa a olhar para o próprio umbigo. E é isso que nos escraviza, porque quando olhamos só para o nosso eu, no egoísmo, a gente fica fixado no passado, nas coisas que não deram certo para nós no passado. Ficamos ansiosos pelo futuro, o medo que vai nos acontecer, e esquecemos que estamos diante de uma história maravilhosa da salvação e nós fazemos parte dela, que é muito maior do que essas coisas que nos aconteceram. Por isso o Papa Bento XVI vai dizer, não é, que Deus diz a Abraão: Abraão, sai da tua terra e vai onde eu te mostrarei. Sai de si mesmo, para de olhar para o seu umbigo e vai em busca da terra prometida. A terra prometida é Deus, são os irmãos. Meu irmão, minha irmã, é isso que precisamos buscar com determinação. Olha, de manhã, melhor horário para a gente orar, porque a gente acorda com a cabeça mais livre, não é? Estar com Deus a sós, em silêncio. Pedir ao Espírito Santo, que o Espírito Santo venha em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito vem orar em nós. Peça que o Espírito Santo venha orar em você, e o resto Ele faz, porque é Ele que nos conduz. Quando nos entregamos a Ele, Ele se entrega a nós e somos transformados. São João da Cruz vai falar como fogo que transforma a madeira em fogo. Somos divinizados. Eu gostaria de finalizar assim com algo muito forte que me aconteceu, tentar sintetizar. Um dia eu estava meditando São João da Cruz no livro da Chama, no Sacrário, e meditava uma parte muito linda que diz isso, que quando conseguimos nos desapegar das coisas de nós mesmos, numa oração apenas do desejo de querer estar com Deus só, sem querer perguntar nada, pedir nada, querer estar a sós com Deus, num abraço divino. Ele diz assim que quando fazemos a nossa parte nessa suma desnudez, é como abrir a janela. O sol entra,
porque o sol ele está batendo na janela. Se você abrir, não tem como ele não entrar. E eu fiquei meditando durante o dia isso, achei maravilhoso. E à noite fui na catedral, e quando eu estava saindo, um morador de rua veio ao longe caminhando, e na época eu estava ajudando num trabalho, a gente faz um trabalho junto também com pessoas em situação de rua, e de longe ele veio e eu falei para ele, eu te conheço de algum lugar, eu acho que é lá do centro, lá onde eles dormem, né? Daí ele falou assim, não, você me conhece do céu. Ali eu já desbanquei. E esse rapaz me fez assim uma palestra sobre a pessoa do Espírito Santo maravilhosa. Mas no final da fala dele, ele falou assim para mim, olha, não tenha medo. E eu falo isso também para você. Ele disse assim, não tenha medo. Porque Deus, Ele está como um sol batendo na janela. Se você se abrir a Ele, o sol entra e toma posse de você. Eu chorei muito porque Ele me falou o que eu tinha meditado, que São João da Cruz, doutor da igreja, tinha escrito à noite, no mesmo dia. Um morador de rua me falou. E eu chorei mais ainda quando eu falei, qual é o seu nome? Ele falou, Oséias. E Oséias é o profeta da oração, né? Te seduzirei, te atrairei ao deserto, e ali falar-lhe ao coração. Meu irmão, minha irmã, eu convido você a fechar os seus olhos. Pedir a graça de adentrar nesse mistério maravilhoso que Deus, nosso Pai, a Trindade Santa, preparou para cada um de nós. Esse Deus que quer nos preencher, que quer nos levar a uma vida plena. São João da Cruz, no livro da Chama, ele escreve assim, sente-se a alma já toda inflamada na divina união, com o paladar todo saturado de glória e amor. Nada menos do que rios de glória parecem transbordar até o íntimo de sua substância, afogando-a em deleites. Sente brotarem de seu seio aqueles rios de água viva que o Filho de Deus declarou haviam de jorrar das almas chegadas a esta união. E nós te pedimos, Senhor Jesus, pelas mãos de Nossa Senhora, a bem-aventurada Virgem do Monte Carmelo, que possamos te buscar com ardor, nesses momentos profundos de oração, de silêncio, em busca desse desapego, desta confiança, para que possamos mergulhar nesse teu amor imenso que nos eleva, que nos fortalece e nos torna vitoriosos no teu infinito amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que possamos permanecer unidos, fortalecidos, na alegria, como diz São Paulo, que escreveu quando estava preso, alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos, que a alegria do Senhor seja a nossa força. Juntos até o céu. Um beijo, Deus te abençoe e que possamos permanecer em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.